livro de Crônicas, segunda Crônicas, capítulo 7. Vamos ler o versículo 14. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Pode sentar. Essa palavra aqui mostra para a gente, independente do estado da nossa vida espiritual, se estamos afastados, se estamos desanimados, se cometemos erros, não andamos de acordo com o Senhor, a resposta sempre vai ser, como está escrito aqui: humilhar, buscar, se converter dos maus caminhos. Israel, o povo escolhido, em toda a história, diversas vezes, o povo se afastava de Deus, o povo quebrava a aliança com Deus, e Deus perdoava o povo. Quando a gente começa a estudar a trajetória do povo de Israel no deserto, a gente vê ali toda uma inconstância emocional e espiritual do povo, com cada desafio na sua trajetória. E aquelas dificuldades que eles atravessavam foram dificuldades conduzidas propositalmente por Deus, para que os corações fossem aos poucos sendo como um animal selvagem, fosse domesticado. Porque aquele povo foi para o deserto baseado numa promessa, numa esperança de uma vida melhor do que a vida do Egito, que era a vida de escravidão, de sofrimento, mas eles focavam totalmente as suas emoções numa ideia de uma vida próspera, que era o norte da promessa, uma terra que manda leite e mel, uma terra de liberdade, uma terra de prosperidade. E Deus não mentiu, mas Deus queria, antes da posse da terra, preparar mente e corações para que eles aprendessem a conhecer a Deus, a amar a Deus, a confiar em Deus e a servir ao Senhor. Então, em todas as trajetórias, em cada período, tinha uma prova. É prova de falta de água, é prova de falta de comida, é prova de falta de carne. Não é que faltava, Deus estava ali medindo o coração do povo, até que ponto eles estavam realmente dispostos a servir a Deus, não apenas ser abençoados por Deus, baseado em promessas, que é o que acontece em muitos corações. As pessoas correm atrás de Deus para obter aquilo que Deus promete, aquilo que Deus faz, e Deus promete faz. Mas o que adianta você ser cercado de bênçãos, se a bênção maior está longe de você, que é o conhecimento de Deus, é o apego de Deus, é o prazer de servir ao Senhor? Por que Josué, Caleb e alguns outros que não são citados não murmuravam contra Deus, ainda que estavam num local onde não havia muita água ou a falta de alimento? Eles esperavam em Deus.
Porque eles não fizeram parte daquelas diversas rebeliões, colocando Deus à prova, colocando Moisés à prova, e suspirando voltar para o Egito, esquecendo que o Egito era para eles. Mas em todo momento, quando havia um pecado, quando desagradava a Deus, a resposta sempre foi essa: dependente. Mas o pecado, se a gente se humilhar, cair na nossa consciência, buscar a Deus e orar, Deus perdoa os pecados, sara a nossa terra. Eu não tenho prazer em provar, mas Ele tem que provar para nós sermos aprovados. Que o nosso coração, irmãos, é muito enganoso, muito enganoso. Por isso que o homem não pode ser excesso de autoconfiança, que lá na frente ele vai se decepcionar com ele mesmo. Então essas provações, ainda que você não entenda e você caia, ou você não suporte uma tentação, nada vai te separar de Deus se você se arrepender. Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, hoje é a igreja, se a gente se arrepender, se humilhar, buscar e se converter, ou seja, voltar para o caminho certo, voltar para a posição certa, o que fala? Deus ouve dos céus e perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Culto de oração é um culto onde nós oramos, onde nós intercedemos e também nós pedimos por nós mesmos. Ainda que a gente dificilmente a gente coloca por nós pedindo, é sempre pelo próximo. Mas orar pelo próximo, nós também somos abençoados. É importante nós entendermos isso. Que Deus cuida de nós, Deus se agrada quando a gente vê a sensibilidade de chorar com alguém, de sentir a dor do nosso próximo. Por isso a importância de nós sermos sempre intercessores. Então, seja qual for a situação, o Brasil está numa situação terrível, o Rio de Janeiro depravado, mas qualquer terra, qualquer povo, se humilhar, se arrepender e buscar, recebe um perdão. E tudo que nós precisamos, irmãos, é comunhão com Deus. Não há riqueza maior do que deitarmos para dormir em paz e acordarmos diante do Senhor. Porque há uma promessa maior de uma vida eterna para nós. Somente o pecado é que pode impedir isso. E os pecados se arrependendo, há perdão. Amém? Vamos orar ao Senhor e nós vamos louvar ao Senhor. Feche os olhos. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra, porque a tua palavra tem promessas. Promessas fiéis, verdadeiras, porque vem de um Deus verdadeiro, que na verdade é o único Deus verdadeiro, e é das suas promessas que nós nos firmamos, somos motivados a estarmos sempre nesta caminhada, Senhor. A tua palavra nos fortalece, e a tua palavra diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar, se arrepender, se converter, certamente tu perdoa os pecados, tu ouve dos céus. A oração que nós fazemos nessa casa é a mesma oração que o povo fazia lá em Jerusalém, porque esta casa também foi separada, edificada para o teu nome ser glorificado, Senhor. Ouve dos céus as orações que se fazem nesta igreja, neste templo, nesta casa que foi consagrada para o teu nome, Senhor. Ouve-nos, Senhor, quebranta nossos corações, pois nós oramos a Ti e nós Te adoramos. Recebe o nosso louvor, ó Pai, como um sacrifício de louvor, de corações gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar, mano? Vamos louvar o cantor cristão. Os batistas que trouxeram os seus cantores. Quem não trouxe, fica do lado do batista aí. Vamos começar com o 362. Nunca sozinho.
não quero, não posso avançar, pois sei que não é fraquinho, nunca me posso amar, mas Jesus vai comigo, sempre bom pra salvar, pois Ele mesmo promete, nunca irá me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete, nunca me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele promete, nunca me deixar, e me ser sozinho não basta, poderias fazer com Jesus ao meu lado, posso até avançar, pois Ele me promete que nunca irá me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele me promete, nunca me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele me promete, nunca me deixar, nas tristezas da vida, nas dores, nas aflições, redore na vida, mesmo tentações, Cristo sempre comigo, para me livrar, pois Ele me promete que nunca irá me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele me promete, nunca me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele me promete, nunca me deixar. Amém? O que Ele disse na palavra? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E todo poder e autoridade me foi dado. Então, se eu sei que Cristo está comigo, que jamais Ele me deixará, nada impede que eu avance. Mesmo que venha dificuldades, enganos, terremotos, tsunami, eu sei que Jesus está no barco da minha vida. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar com o 328. Sossegado. Chuva de bênção. Sossegado. 328. O mestre do nosso derrota, mas o céu se reveste de terra, não tem
sossegar, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegar, mestre na minha tristeza, estou quase a sofrer. Agora que perturba minha alma, eu peço te vem aqui. Perdoa com mereço sentir ao meu mestre, verdade brilhando de ressonar, as ondas aprendem a meu amar, sossegar, seja revelado, carreira dos homens, o gênio do mal, nas águas não podem naufragar, e levam o Senhor e o céu de mar. Os todos morrem ao meu amar, sossegar, convosco estou a vos salvar. Sim, sossegar, mestre gerou a mudança, renai no céu, o meu coração acalma e não poderá ficar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu. Assim chegar bem seguro ao corpo destino meu. As ondas aprendem ao meu amar, sossegar, seja encarregado, carreira dos homens, o gênio do mar, mas águas não podem naufragar, que leva o Senhor e o céu de mar. Os todos morrem ao meu amar, sossegar, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegar. Amém? Vamos sossegar, vamos crer, vamos descansar em Deus, que Ele está no nosso Pai. Amém? Vamos cantar o 164, Revivificação. Não sei quantos lembram. Nossa, para mim uma vez, no máximo. Quem não conhece vai conhecer agora, quem não lembra vai lembrar agora. 164. O que sobre a minha cruz, meu verdade, meu amor, o que vives, ó Jesus, que me vivifica no Senhor, venha bem, Senhor Jesus, nossa alma despertar.
Glória a Deus. Pedir para o irmão Netinho fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus, Pai, quero te agradecer, Senhor, mais esta quarta-feira, Senhor, de oração. Saímos dos nossos lares, Senhor, aqui somente, Pai querido, com o objetivo de adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Abençoa cada vida que está nesta noite, Pai querido, que entrou aqui, Pai querido, doído de louvar e adorar o teu santo nome. Reconhecer, Pai querido, o sacrifício do Senhor na cruz por nós, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que foi feito até aqui, o louvor, Senhor Deus, foi cantado, Pai querido. Tudo foi feito, a palavra, Senhor, já foi, Pai querido, no início, iniciou, Pai querido. Pai querido, esteja abençoando, Pai. A igreja do Senhor, vivifica, Senhor, desperta, Pai querido. A igreja do Senhor, Pai querido. Essa igreja possa, Senhor Deus, crescer não só em número, Pai querido, mas também espiritualmente, Pai querido. Abençoa o enfermo dessa igreja. Abençoa, Senhor Deus, todo o ministério dessa igreja, Pai. Esteja abençoando todos os pedidos que vão ser feitos nesta noite. O Senhor possa, Pai querido, atender de acordo com a vontade do Senhor, Pai querido. Ó Pai, nos abençoa, nos guarda, nos proteja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Abençoa, Pai querido, também o mensageiro dessa noite, Pai querido. Que a palavra do Senhor vai estar, Pai querido, nos lábios, Pai querido, do mensageiro. Que, Pai querido, possa vir a falar, Pai querido, não só por ele, mas através do Espírito Santo do Senhor, Pai. Ó Pai, abençoa, Pai querido, esses que já estão vindo à casa do Senhor, que eles estão aqui, traz a segurança que estão em casa ainda, Pai. E se não vier, Senhor Deus, o Senhor sabe todas as coisas, Pai querido, abençoa também o lar de cada um deles, Pai querido. Esteja, Pai querido, abençoando esses que estão afastados da casa do Senhor, Pai. Esteja tocando o coração de cada um deles, Pai, que eles possam, Senhor Deus, voltar para a casa do Senhor, que aqui, Senhor Deus, é o lugar de estar em comunhão, Pai querido, com os irmãos, para adorar e buscar a face do Senhor, Pai querido. Ó Pai, obrigado por tudo, Senhor. Abençoa tudo que vai ser feito aqui nessa noite, Pai. A mensagem, a palavra do Senhor, que é o alimento para nossas vidas, Pai. Te agradeço, Pai, por tudo, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Vamos agora passar um momento que nós vamos interceder. Cada um vai colocar o seu filho no coração. Nós vamos estar orando. Sentar, estava de joelhos, nós vamos meditar um pouco na palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, como nós estávamos numa sequência de meditação do tema, e eu tive férias, né? E não sei nem quantos lembram do que nós estávamos estudando, mas devido ao horário e tudo mais, eu vou só dar uma relembrança. E semana que vem estaremos no retiro. Eu achei importante o retiro ser sobre o tema da santificação, porque todos lembram que nós ministramos muito tempo esse tema, né? O tema da santificação, que é um dos assuntos mais importantes da vida cristã. Que muitas vezes o tema santo, santidade, acaba tendo uma interpretação um pouco pejorativa, o santão, né? Quer se passar por santo. As pessoas não entendem muito a realidade sobre a questão da santidade. Se nós lidamos, servimos, buscamos comunhão com Deus Santo, é imprescindível que entendamos o que é que sejamos santos. Que a própria Bíblia, ela nos orienta e nos exorta a isso. Então, o pastor Adinei me diz que está pegando fogo no coração dele do pastor, é tanta coisa que Deus me deu, eu falei, derrama lá, que a gente quer, né, alimento mesmo, sólido.
santificação. E o tema santificação é um tema, para mim, ele é inesgotável, não acaba. A gente vai estar sempre trazendo alguma coisa, acrescentando sobre esse tema. E nós, depois de estudarmos, meditamos bastante sobre a santificação, como eu falo, não esgota. Ficamos um bom tempo sobre o Evangelho verdadeiro e depois entramos na regeneração, que é uma das pautas dentro da ministração do Evangelho. Então, abre em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do 22. Primeira carta, Pedro, capítulo 1. Como nós não temos pressa, temos muitas quartas-feiras para nós estarmos estudando sobre a regeneração. Diz assim no capítulo 1, 1 Pedro, era capítulo Pedro 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? Então aqui fala que nós fomos regenerados, não de uma semente qualquer, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Essa regeneração, que é um ato sobrenatural, milagroso de Deus, de dar vida àquilo que estava morto, foi uma obra sobrenatural. E essa regeneração ela é dada através de Cristo, pela palavra de Deus. O Espírito Santo, ele se apossou de nós, glória a Deus por isso. E quando muitos são possuídos por espíritos malignos, nós somos possuídos pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, que é o Consolador, que é o cumprimento de uma das grandes obras, maiores promessas de Cristo, ele foi dado para que nós não estivéssemos só. O povo estava ficando entristecido, porque sabia que Jesus não estaria por muito tempo fisicamente junto deles. Eu imagino como é maravilhoso ter Jesus ao seu lado, literalmente. Mas o Senhor falou: não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, Ele enviará o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de nós, ele nos possui, ele nos enche, e é ele que faz a obra da regeneração. E essa regeneração, ela vai sendo um processo, como o processo da santificação, que vai nos moldando, até estarmos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E esse tema regeneração, nós começamos a trabalhar algumas semanas, eu não concluí. Nós demos alguns textos e refletimos o que é a regeneração. Regenerar é revivificar, é uma recuperação moral e espiritual, é tornada da vida, é uma metamorfose que Deus faz, que também evidencia a salvação. Dizer que é salvo é muito fácil. Tem muita gente que pega a carteirinha e diz: eu sou salvo, eu pertenço à igreja X, eu sou salvo porque um dia eu levantei a mão, eu sou salvo porque eu estou frequentando a igreja. Mas ser
salvo é algo que vai muito além. O salvo, ele é regenerado. O que ele era no passado, ele não pode continuar sendo. O que ele fazia no passado, ele não pode continuar fazendo. O modo de vida e pensamento que ele tinha no passado não pode ser mais o mesmo modo de vida e pensamento que ele tem. Porque ele vivia, ele pensava, ele agia como uma pessoa afastada de Deus. E afastada de Deus é uma pessoa morta espiritualmente. Mundo está morto. É uma realidade dura, mas o ímpio, aos olhos de Deus, está morto. Porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz no Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Então todos que vivem no pecado estão mortos. Quando você se encontra com Cristo, Deus transforma o que está morto em vida. Traz vida aonde existe morte. O mundo tem cheio de mortos, mas a igreja, ela exala o bom perfume de Cristo, que é o aroma de vida. E nós vimos e vamos rever, não hoje, semana que vem não dá para estar no retiro, mas vamos dar procedimento a aprofundarmos um pouco sobre a questão da santificação, que é o ato de Deus, através do Espírito Santo, de dar vida espiritual a uma pessoa que está morta em pecados, capacitando a crer em Jesus Cristo e a ter uma nova vida. Hoje está mais difícil você conseguir enxergar a evidência de uma vida nova no silêncio de hoje. E as igrejas nunca foram tão cheias de pessoas como está sendo cheias hoje. E nunca foi tão difícil de ver crentes dando testemunho que evidencia uma nova vida em Cristo. As pessoas continuam com o mesmo egoísmo. As pessoas continuam com as mesmas manias. As pessoas continuam com o mesmo linguajar, buscando as mesmas coisas, se alegrando das mesmas coisas, se deleitando das mesmas coisas que era antes de conhecer a Cristo. E elas entram para a igreja, algumas se batizam, se tornam membros, mas ninguém consegue ver diferença de como ela era ontem e como ela é hoje. Essas pessoas não foram regeneradas. E o crente que não é regenerado, ele traz escândalos, porque ele é visto como crente no nome, mas o seu testemunho é de não crente. Então o mundo interpreta que ser crente não muda nada. Como Cristo vai ser glorificado se nós não mostrarmos a diferença de quando Cristo entra em nossa vida? Sem esse processo, esse milagre que Deus faz, essa regeneração, somos pessoas naturais cantando músicas espirituais. Somos pessoas naturais ouvindo coisas espirituais que continuam sem entender. O ímpio não entende, mas o cristão, se ele é espiritual, ele entende as coisas espirituais, mas se ele não nasceu de novo, ele continua como um crente, como um homem encarnado. E essa pessoa, ao soar da trombeta, será que ela vai subir? Porque o próprio Cristo diz que nos últimos dias, na volta do Filho do Homem, ele vai dizer para alguns: eu não os conheço. Quem são vocês? Quem são vocês? Mas eu estava na igreja, eu estava cantando, eu estava fazendo, mas eu não conheço. Porque os olhos de Deus buscam os verdadeiros adoradores. Então ele busca verdadeiros adoradores, verdadeiros servos, verdadeiros
servas, verdadeiras pessoas santificadas, e aquele que está no meio, mas não faz parte do meio de Cristo, Deus não reconhece. Então tem que refletir muitas vezes a minha vida. Eu estou vivendo como Cristo quer. Eu estou evidenciando que houve uma regeneração na minha vida. Se eu não ter certeza disso, a volta de Cristo vai ser um momento de alegria e gozo para mim. Porque a volta de Cristo é para nós. Para muitos será regozijo, para outros será lágrimas, tristeza e agonia. A Bíblia diz que todos estarão diante de Deus no julgamento das nações, no trono branco. Imagina você andando na igreja, quando Deus abrir o livro e procurar o seu nome e dizer para você: o seu nome não está escrito aqui. Como sei? Dá uma olhadinha. Isso é metáfora, tá? Vamos ver. Não, o seu nome não está escrito no livro da vida. A Bíblia diz que todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, o julgamento final será lançado no lago de fogo, junto com Satanás, nosso profeta, a besta, e todos os outros que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Então a conversão não é só um ato de levantar a mão, não é um ato apenas de pertencer a uma igreja, até muitos pregando. Conversão é transformação em nova criatura, é ser semelhante a Cristo, é abraçar a vida humana de Cristo. Ele deixou como exemplo e disse: se eu vivi assim, você pode ter. As tentações que nós sofremos, Cristo como homem sofreu, assim como ele venceu, nele nós vencemos também. Só que nós não queremos luta. Nós não queremos, nós acabamos dando desculpa que a nossa carne é fraca. Não buscamos a Deus o fortalecimento. Aqui é uma noite de fortalecer a oração. Quantos estão aqui se fortalecendo? Poucos. Quantos que gastam tempo em casa lendo Bíblia? Poucos. Quantos conseguem no dia a dia falar com Deus? Às vezes você não tem tempo de parar porque no trabalho, mas nada impede que no trabalho você trabalhe em espírito, pensando em Deus, falando em Deus, mantendo uma comunhão com Deus, discernindo os momentos que o diabo te tenta lá fora, vigiando, buscando ter um testemunho. Isso são consequências de uma mente regenerada. Mas as pessoas saem do culto, esquecem o que ela é, e ela não é lá fora, porque ela nunca foi. Então regeneração é uma coisa muito séria, e a gente vai meditar bastante no decorrer das quartas-feiras. Amém, irmãos? Vamos fazer a nossa oração da roda? Amém. Feche os olhos. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado porque estamos aqui. Vencemos, Senhor. Que podemos dizer: não vamos estar joelho, não vamos nos cansar, podemos colocar qualquer desculpa, mas o nosso coração sempre foi maior. Obrigado por cada um que vencemos conquistar. Eu te peço, cada oração que foi apresentada, cada pedido, cada intercessão, e também palavra de agradecimento, chega de porque a palavra de Deus sua mesma oração se vai apresentar. E essa casa foi significada para o teu nome ser glorificado. É a casa de oração, é a casa de adoração, é a casa de comunhão, é a casa de edificação. Então, Senhor, olha para nós, somos os nossos corações, conhece nossas lágrimas, conhece o nosso grito, tu conhece a hora da alegria, a hora da dor e da vitória. Tu sabes os nossos limites, tu sabes quando estamos acontecendo. O nosso limite, nós não tem segurado a nossa vida. Obrigado. Recebe cada pedido. Pedido de cura, de libertação, de salvação, de proteção. Pedimos para o nosso pedido ser uma bênção.
Obrigado porque nós não estamos aqui. Cremos que tu estás conosco, Senhor. Se nós cantamos nessa noite, tu se faz presente no nosso meio. Tu estás sempre do nosso lado, no meio do aleluia, Senhor. Não nos deixa naufragar, não nos deixa afundar, porque tu estás conosco. Guarda-nos. Abençoe cada família aqui no Grande Casa. E seja conosco no decorrer dessa noite. E prepara-nos para o nosso destino. Perdoa os nossos pecados. É a oração que nós fazemos antes desse momento. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus, Senhor, para todos sempre. Nós estamos encerrados. Pode ser. Pode ser. Que nós